4. Na busca do tempo passado. O Dr. Oscar Silva, de retorno ao lar, no bonde em que rangia nos trilhos molhados, deixava que a mente recuasse na busca do passado. Aquele encontro atingira-o profundamente. Tudo parecia ter conspirado no sentido de produzir-se o diálogo que acabara de ter com a jovem Lúcia sob o aplauso da tempestade rude. Viera aos trabalhos no Centro Espírita A.L., naquela noite, por impositivo da sua fidelidade doutrinária, que colocava os deveres para com a casa espírita que se vinculara acima das circunstâncias negativas que porventura pudessem impedi-lo. A esposa, zelando pela sua saúde, desaconselhara-o. Todavia, pensara nos enfermos que ali iriam em busca de assistência habitual, e além disso, se fora ceder, colocando o dever espiritual em plano secundário, sempre surgiriam impedimentos, alguns dos quais colocados pelas entidades infelizes interessadas na interrupção das suas tarefas, impossibilitando-o por fim de dar curso ao ideal espírita abraçado. O seu esforço estava desse modo regiamente compensado. Fora-lhe difícil atravessar as ruas alagadas que o distanciavam da praça e do abrigo. Fizera-o, porém, com a vontade indômita e esforço hérculeo. Pela mente desfilavam as recordações, a casa humilde de orações espíritas de há 20 anos passados, as formosas comunicações que ali enfloresciam nas almas como bênçãos de Deus aos transeuntes do infortúnio. À vista das personagens envolvidas na trama dos destinos, com o seu desenrolar trágico em Siena, como o Vale do Paraíba no passado, a alocação de Lúcia incorporada, a presença espiritual da duquesa, tudo lhe voltou à lembrança com rara nitidez. Diante da jovem sofredora e dos seus 2 filhinhos, no carreiro da expiação redentora, constatara mais uma vez a sabedoria das leis divinas, conduzindo os rebeldes à rota e os calcetas ao dever equilibrado. Por onde andariam os velhos amigos, os companheiros dos tempos idos? A vida afastara um dos outros a todos. O problema aos quais se vincularam encarregaram-se de distanciá-los. Lembrava-se de um bom número deles. Alguns haviam já retornado à pátria espiritual e ora estavam no convívio daqueles mentores amoráveis que tanto planejavam pela tarefa da sublimação a que se deve cada um impor. Outros, porém, estariam ainda no rio? Concatenando as ideias, pensando em ajudar Lúcia na luta libertadora, resolveu procurar no dia imediato alguns dos antigos membros das lides espíritas do pretérito. Àquela época, ele era um jovem que tivera o espírito lucificado pela revelação dos imortais. Desde então, embora as dificuldades experimentadas em períodos diversos, nunca se apartara da fonte cristalina e pura da fé. Sabia que o Espiritismo é o pão de luz que nutre e clarifica, no mesmo tempo fonte viva de esperança e consolação que sustenta. Como dele apartar-se sem o perigo do desequilíbrio íntimo, da fome tormentosa, da sede sem limite? A sua felicidade eram os momentos de comunhão com o alto, os instantes de consolação aos desencarnados aflitos que chegavam pelas portas da mediunidade, dignificada pelo trabalho assíduo e libertador, a sementeira da esperança realizada nas pregações habituais, a assistência aos padecentes sob o aguilhão das provações nobilitantes. Nesses, com menos de serviço, desinteressado e cristianíssimo, seu espírito parecia viver as saudades da esfera espiritual,
compreendendo o degredo necessário que o concitava ao aproveitamento das horas. Quantos, porém, dos velhos amigos teriam permanecido fiéis no carreiro doutrinário, confiando totalmente na misericórdia divina e prosseguindo devotados até então? Lembrou-se do conceito evangélico a respeito dos que porfiassem, fiéis até o fim. Até o fim significa todas as lutas, sem trégua nem quartel, sempre e incessantemente, todos os dias, todas as horas, sem porto próximo nem termo à vista. Muitos se rejubilam entre a revelação. Com ela se empolgam, doam-se, traçam planos, formulam programas, agitam-se, desejam modificar a face moral da terra a um só golpe, transitoriamente, porém. Logo após, dizem-se desiludidos e partem a sós, infelizes, levianos, como se apresentaram. Com toda a razão, a promessa do Cristo se referia aos que perseverassem até o fim. Certamente que não é fácil a fidelidade todos os dias e até a conclusão do compromisso. Muitos heróis venceram nas batalhas porque elas passaram breves. Talvez em circunstâncias outras de tempo e lugar, exigindo-lhes perseverança e continuidade, desfalecem no ânimo e se descompusessem no ardor. A cidade sofrida pelo vendaval e pela chuva apresentava-se singularmente abatida. Árvores caídas, praças ainda alagadas, ruas enlameadas pelas correntezas que fizeram deslizar abundâncias de terras nos morros circunjacentes. Chegando a casa, o Dr. Silva teve dificuldade em conciliar o sono. Ouvia mentalmente a voz chorosa de Lúcia, mercadejando necessidades e exibindo aflição. Só a muito custo repousou. No dia imediato, afervorou-se em localizar os amigos. A médium que incorporara a duquesa, noutras oportunidades, ainda residia no bairro do Andaraí, conforme soubera tempos atrás, sofrendo o tempo e as conjunturas kármicas da pobreza e da quase soledade a que fora relegada, não obstante a devoção de um familiar generoso e amigo que lhe distendia braços e mãos bondosos, sustentando-a nas vicissitudes e nos desfalecimentos. Avançada em idade, experimentando dificuldades compreensíveis e procurando servir à causa, embora as limitações que a impediam quase, deveria ser procurada para que tivesse a alegria de saber dos resultados opimos da sua tarefa socorrista no passado. Pensou em buscá-la, assim lhe permitissem as possibilidades. Reconhecia-se, porém, indelicado para com ela, naqueles muitos anos de distância. Pelos seus lábios ouvir as informações sublimes do mundo da verdade e, através das suas reiteradas lições de humildade, aprender a vivas páginas de abnegação e amor. Todavia, esquecera-se de ser amigo e irmão de quem tanto o ajudara no esclarecimento. Agora, por sua vez, necessitada de amizade, na hora em que a quadra hibernal da velhice a surpreendera no desgaste das forças. Quando se é jovem, sorriem as oportunidades e os júbilos cantam nas fibras da esperança toda uma musicalidade de alegria. Quando, porém, o perpassar dos tempos sulca o corpo e esgota as energias físicas e psíquicas, o vasilhame impossibilitado de traduzir toda a vibração do espírito se descolore e se desorganiza na grande inclinação para o túmulo. Por essa razão, o culto da amizade em relação às pessoas mais idosas, que acumularam o ressaibo dos anos e revivem nas paisagens mentais os panoramas de sombras e tristezas,
constitui um dever intransferível. Quanto mais pensava na realidade que o passar dos anos produz no ser, mais imperiosa necessidade experimentava. O Dr. Oscar Silva de marchar na busca dos amigos de outrora. Há muito esforço conseguiu reencontrar Mecenas Lima, igualmente avançado em idade, que funcionara no evento passado como médium de excelentes recursos psicofônicos. E o advogado Heitor Selva, que se encontrava, dizia, divorciado das lides espíritas em consequência de desaires e problemas de várias ordens. Foi marcado o encontro para jantar. Nessa hora imprópria de tratar de tarefas nobres e sérias, mas que a frivolidade de algumas pessoas ditas rafenes encontra para o debate regado a licores, numa elegante confeitaria de Copacabana, quando então o Dr. Oscar Silva apresentaria o plano que elaborara a benefício de Lúcia e dos seus filhos, em memória do compromisso espiritual nos labores do passado. A reunião decorreu agradável, em cujo ensejo os amigos se reencontraram assinalados por vivas emoções, e a palestra se revestiu de evocações muito carinhosas sobre o tempo, as experiências vividas por cada um, reminiscências retornadas, sem que chegassem, porém, a retificar enganos ou a refazer caminhos. Com palavras sucintas, o Dr. Oscar Silva relatou o encontro com a jovem sofredora e o quanto sentia em face da cena confrangedora. Imediatamente desejara convocar os antigos participantes da reunião socorrista para prosseguirem no socorro direto, já que se lhes deparava salutar oportunidade. Falava e as lágrimas brilhavam nos seus olhos grandes, claros, revelando a limpidez do caráter e a intensidade da fé que o abrasava. Continuas sentimental, meu jovem, retrucou de voz pausada o velho mecenas. Hoje, sob o peso dos anos, vejo as coisas por um prisma bem diferente do quando enxergava no passado. A mediunidade somente me trouxe aflição e trabalho. Nada me deu senão esforços que foram baldados. Certamente vivi horas de elevado convívio com as esferas superiores. No entanto, parece-me incrível que o ouço, contestou herborizado o interlocutor. Agora que o senhor se encontra mais próximo da verdade, escusa-se aceitá-la e se levanta para amaldiçoar a fonte generosa da mediunidade. Socorrista? Recuso-me a acreditar na invectiva. O que foi feito das sementes de luz e vida que o Espiritismo lhe colocou na alma? Onde a fonte da esperança que fluía pela sua clara faculdade medianímica? Estarei escutando equivocadamente ou o senhor deve estar brincando? Quando somos jovens, sim, podemos permitir-nos o êngodo da ignorância, mas quando os anos se dobram sobre os nossos ombros e recurvam-nos para baixo, não me parece possível. Falava vivamente emocionado, e por que não o confessar, fundamente decepcionado. O outro, no entanto, aureolado pelos cabelos brancos, com a tez rosada, demonstrando as largas fatias da fortuna terrena, que abocanhara em negócios talvez pouco lícitos, fumava, distinto em longa piteira, um cigarro estrangeiro. O olhar azulado emergia numa indiferença elegante quase superior, e ele inacessível. Claro que não conhecia o travo das dificuldades econômicas no momento e esquecera os estertores que a fome provoca no organismo. Ouvia friamente a argumentação, demonstrando absoluto desinteresse em registrá-la na mente. Também estou afastado
dessas lides, retorquiu o advogado Heitor Selva. Desde há muitos anos. É verdade que leni minha alma com muitos salutares benefícios, mas os negócios em crescendo afastaram-me paulatina e seguramente dos compromissos antes assumidos, e agora encontro dificuldades para retornar. Os novos deveres sociais tomam-me todo o tempo. Depois, os quefazeres no escritório não me permitem senão as horas necessárias para a família. Creio que não me fiz muito claro, aduziu o Dr. Oscar. Não me propus esta reunião para convocar os meus amigos a tarefas espíritas. Antes, para trazer-lhes o atestado irretorquível da reencarnação, ora corporificada numa família que nos anunciou antes do berço a jornada que ia empreender. Também não pretendo rogar-lhes auxílio pecuniário, de que não tenho necessidade. Desejo, porém, reatar os liames de nossa amizade que o tempo distanciou, mas que a fé, que é uma flama da verdade na alma, volta a aquecer e identificar outra vez. Os amigos olharam-me com certa expressão característica de receio. Sofisticados e superconfortados, esqueceram a nascente da vida, a semelhança do filete d'água que, se afastando da fonte, de encharcando-se no pó, se transforma em lama. O Dr. Oscar Silva compreendeu. Tentou sorrir. A fortuna é cruel, pensou, pois ela revela os escaninhos do caráter e desperta o orgulho e a soberba que lhe são áulicos servis, apaixonados e vivem no imo do homem. Se a miséria excessiva transforma o ser num revel, o poder dele faz um galé impiedoso, que somente pensa em si. Não for inútil a asseveração de Jesus sobre certos ricos. Mentalmente, recordou-se de Diógenes, na Ágora de Atenas, certa vez conversando com as estátuas, admoestado por alguém que lhe informara ser aquilo uma loucura, já que as estátuas não podiam escutar, revidara o célebre filósofo cínico. Sim, eu sei, acostumo-me com seu silêncio para depois enfrentar as palavras dos homens. Aqueles companheiros ingratos possuíam a indiferença da estátua e a língua ferina da impiedade para zurzir o látego. Tentou ainda o Dr. Oscar Silva o tema e outra vez foi rechaçado. O primeiro amigo estava velho para envolver-se em problemas novos e o outro estava rico para examinar questões da pobreza. Fora, porém, agradável o repasto. A sobremesa servida era a tradicional presunção humana em taças do fino cristal da arrogância que facilmente se despedaça. Valera pela experiência preciosa de poder encontrar maior miséria além da que apresentava Lúcia. A traição de Mecenas aos compromissos imortalistas e a soberba de Heitor no apogeu da fortuna, que brevemente transitaria com rapidez para outras mãos. As despedidas foram quase formais, digamos exatamente, desagradáveis. Todos estavam contristados, para não sermos rudes, decepcionados consigo mesmos. Por um momento, reencontraram-se naquele átimo de tempo, viram-se em regime de realidade. O Dr. Oscar Silva recusou o automóvel e despachou o chofer. Necessitava andar um pouco. Dirigiu-se à Avenida Atlântica para aspirar o ar agradável que a brisa arrancava da crista das ondas e poder pensar melhor nos complexos mecanismos da vida e exaltar a felicidade de crer, de servir e de viver o ideal. Caminhando, reflexionava. Refletindo, valorizava a santificada oportunidade que fruía,
ter prosseguido fiel às lides religiosas abraçadas. O convívio com os espíritos sofredores dulcificara-lhe o próprio coração e impedira que ele derrapasse na direção da vala abjeta dos sentimentos maus. Aqueles momentos de comunhão com o mundo espiritual brindaram-no com o tesouro da piedade e estimularam-lhe os rios interiores da afabilidade e da doçura, a fim de compreender com rapidez com que corre o carro orgânico e logo se dissolve na porta larga do túmulo. Enquanto pensava, foi acometido de imensa piedade pelos companheiros que se deixaram enganar. Quando se desvincularam dos deveres espontaneamente abraçados e que somente a eles beneficiavam largamente. Considerou no íntimo que, enquanto o homem se mantém afervorado ao ideal, se reveste de uma couraça, renova-se de forças, revitaliza-se e evita o tóxico destruidor e anestesiante do cansaço, da ociosidade, essas armas de que se utilizam as forças negativas para obstruir o avanço de quem lhe cai nas malhas. Como agradecer a Deus considerava a felicidade de ter prosseguido? A sua pessoa não faria falta à doutrina. A doutrina, porém, lhe era tudo. Como estavam infelizes os amigos que dela se afastaram, embriagados de ilusão e vazios de paz. Tomaria sobre os ombros Lúcia e seus filhos, concluiu mentalmente. Internaria as crianças e socorreria a jovem. Dispunha de recursos e os aplicaria jubilosamente. As moedas valem pelas lágrimas que podem enxugar e pela paz que podem proporcionar. Chamou então um táxi e dirigiu-se ao escritório. O dia estava estuante. Aguardaria o sábado para procurar a família atormentada na favela, distendendo-lhe o amparo da generosidade cristã e da bondade fraternal. O Dr. Oscar Silva procedia de família modesta do subúrbio do Rio de Janeiro. Dotado de um espírito forte e resoluto, não se permitiu repouso enquanto não empreendeu a carreira da advocacia, estudando afanosamente, conquanto simultaneamente militando no comércio. Inteligência lúcida, não experimentou maiores dificuldades no trato com os livros do amanho universitário, conseguindo diplomar-se. Imediatamente passou a exercer a profissão abraçada com entusiasmo e dedicação. Tornou-se espírita em plena juventude e a doutrina fascinou-o totalmente. Revelando profundo senso de responsabilidade, encontrou no labor socorrista o campo de serviço nobre a joirar, o que passou a fazer com abnegação e alegria. Inspirado e possuidor de palavra fácil, as suas alocuções evangélicas comoviam, produzindo admiráveis frutos de paz nos ouvintes. Estudioso dos postulados espíritas, sabia tornar os temas profundos facilmente compreensíveis, através de conceitos formosos, participando de incontáveis jornadas de exposição doutrinária ao lado de Daniel Cristóvão, o excelente pregador das verdades eternas, e outros denodados trabalhadores da causa, nos subúrbios e cidades interioranas do estado do Rio. Logo após a Segunda Guerra Mundial, consorciou-se com gentil moça paulistana, dotada de preciosos recursos de inteligência e caráter, no entanto portadora de visível obsessão. Não se poderia dizer que aquele não seja sido um matrimônio de amor por parte do moço espírita. Na esposa encontrou não a fada, mas a necessitada de amparo espiritual e devoção moral. Sem dúvida, foram desses matrimônios de redenção, como quase todos, cujas origens reais se perdem nas névoas do pretérito espiritual de ambos os cônjuges.
Habitualmente, acredita-se que o matrimônio na Terra é meramente circunstancial, resultado de fatores coincidentes que redundam no conúbio a dois. A verdade, porém, com raríssimas exceções, é que todo compromisso conjugal procede de concertos realizados antes do berço, provação abençoada, em que ambos os nubentes se comprometem a auxílio recíproco e respeito contínuo para o êxito do ministério, através do qual se ajustam arestas e retificam dificuldades, facultando simultaneamente a imersão no corpo de muitos espíritos vinculados pela retaguarda na condição de credores ou cobradores dos que horas lhe emprestarão a roupagem fisiológica. Nesse sentido, convém considerar-se o impositivo inadiável da paciência nas horas das incompreensões, bem como do indispensável equilíbrio antes das atitudes desastrosas que culminam em lamentáveis separações, normalmente de consequências imprevisíveis, seja para o hoje, seja para o porvir. Quando o casal se encontra enriquecido pela dadivosa bênção dos filhos, é óbvio que todo sacrifício que se imponham aos membros da organização conjugal é sempre valioso a benefício da prole e de si mesmos, desde que a responsabilidade esponsalícia aumenta consideravelmente quando coroada pelos herdeiros e se enflorescem como cuidadores do clã. Face, portanto, aos incontáveis dissabores que não poucas vezes explodem no lar, merece seja colocada a claridade de boa nova na intimidade doméstica para que as sombras pronunciadoras de aflição sem nome não facultem o túmulo do desespero ou a praça da anarquia destruidora. A renúncia aos próprios interesses, tendo em vista o interesse maior da prole, o sacrifício contínuo para construir no lar a paz e a segurança de todas, são mínimos deveres que não podem ser relegados a plano secundário, sob a pena de muitas dores para os descuidados de tão importante capítulo. Na condição de espírita praticante, o Dr. Oscar Silva não ignorava a gravidade do cometimento. Desde os primeiros encontros com aquela que ele elegeria para a futura esposa, tivera límpida consciência das lutas a travar e dos labores por desenvolver ao seu lado, a fim de libertá-la das amarras com as mentes perturbadoras que a inquietavam. Tinha a mesma impressão de ser um dos causadores pretéritos do seu atual desassossego. Sabendo-a vinculada à Igreja Romana, não receou ele a empresa afetiva, consorciando civilmente e estabelecendo o lar em bases cristãs. Do matrimônio nasceram-lhe 2 filhos, antigas vítimas dos pais que retornaram em processo de liberação de dívidas com cobradores austeros e incansáveis. E com a benção da prole decorreu o retorno do equilíbrio psíquico da senhora. Esta e outra mercê, consequentemente, a comunhão afetiva, ensejando o casamento, que venham ao palco carnal aqueles que foram amesquinhados e feridos pela jactância, leviandade ou ignorância. Transfere-se o inimigo da paz do mundo espiritual para a terra, onde é muito mais fácil o ajuste de contas em regime de igualdade vibratória. Quantos casos de epilepsia na organização feminina são completamente curados após o nascimento dos filhos? E quantos processos de esquizofrenia são recuperados em ambos os sexos logo após a chegada deles? No primeiro caso, argumentam os mais atilados negadores, trata-se de histeria regularizada pelo matrimônio, e no segundo, o choque causado pela alegria da paternidade ou maternidade, produzindo a liberação do trauma esquizoide. Sabemos, porém, que não é exatamente assim. Em ambos os casos, o mergulho da antiga vítima na carne
ora transformada em cobrador, originando a cessação da causa perturbadora, faz-se que desapareça o efeito da organização que padecia desequilíbrio. Foi o que aconteceu no lar dos Silvas. Tomando a indumentária carnal, os dois sicários passaram a cobrança direta, pessoal e próxima, exigindo dos pais altas somas de renúncia e paciência, por meio dos quais os genitores venceram paulatinamente a impiedade, a idiosincrasia dos descendentes, ora consorciados, também vivendo suas próprias experiências no caminho de cadinho de purificação intransferíveis. A diferença de crença religiosa no casal não criou maiores dificuldades. A princípio, a senhora Silva, como seria de se esperar, desejou limitar o círculo de atividade do esposo dentro do espiritismo, sob pretextos ardilosos de ordem vária, nada conseguindo, face à integérrima convicção e compostura do esposo. Conseguiu este, todavia, trazer a luz da fé espírita para o lar, diminuindo desse modo o fragor das batalhas travadas e oferecendo madrugada de esperança para o futuro. A este tempo, o Dr. Oscar Silva tornara-se um homem de avantajadas posses. Vários e felizes empreendimentos profissionais fizeram-no granjear comodidades inesperadas. Filho exemplar, tornou-se naturalmente nobre pai de família e esposo ideal, compartindo a convicção com a vivência doutrinária a todos cativava. O seu ingresso na agremiação que ora frequentava ocorreu nos primeiros tempos da década de 50, quando ali foram realizadas abençoadas experiências de materialização, objetivando pesquisas probatórias da imortalidade e especialmente o Ministério de Auxílio a Enfermos nas inesquecíveis sessões de cura realizadas pela casa. Desde então, afeiçoara-se à lavoura evangélica e prosseguia denodado no serviço do bem. Discreto, sabia servir-se em alarde, e humilde passava despercebido. Digamos logo, era um verdadeiro espírita. E como se conhece o espírita pelo esforço que empreende para ser cada vez melhor, conforme enunciara o apóstolo Allan Kardec, o Dr. Oscar Silva era o protótipo do verdadeiro cristão. De estatura mediana, bigodes bem cuidados, com a cabeça recebendo a neve dos anos, encontrava-se naquele agradável período da meia-idade, em que se realçam as qualidades interiores do equilíbrio decorrente de uma vida salutar, e a face se deixa marcar pelas experiências vitoriosas da existência. Seus olhos claros inspiravam amizade, e o riso franco conseguia cativar. Era verdadeiramente um homem simpático, agradável e cortês. No sábado, após o almoço e o ligeiro repouso, o Dr. Oscar Silva, munido de alguns utensílios e gêneros de primeira necessidade, dirigiu-se de automóvel à favela do Esqueleto. Estava exultante e avançava na direção da realidade.